projeto solidário para proporcionar aos pequenos negócios acesso ao crédito numa segunda ação. É esta porque, em maio, a empresa já teve uma primeira ação chamada Campanha Conta Comigo, que ainda está vigente, que tem a proposta de ajudar micro, pequenas e médias empresas a passar pela crise, captando empréstimos diretamente com seus clientes. Não entendeu nada? O Ser Empreendedor vai contar agora sobre essa iniciativa com o Bruno Saião, que é o CEO da IOU, que está à frente dessas duas, digamos, iniciativas, desses dois projetos. Bruno, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. E antes de você falar aí dessas duas ações, eu queria que você contasse brevemente a história da empresa, como ela surgiu, quem participa dessa empresa, me fala. Bom, obrigado pelo convite, Mirna, é um prazer estar aqui falando para vocês e contando um pouquinho da história da IOU e o que nós estamos fazendo por aqui para democratizar o acesso ao crédito, né? Então, respondendo a sua pergunta, a IOU ela nasceu em 2016 com o propósito de dar acesso ao crédito às micro e pequenas empresas brasileiras, né? Mais ou menos no ano de 2014, 2015, eu estava estudando muito sobre economia compartilhada e economia colaborativa, e até que eu cheguei num modelo de negócios que se chama peer-to-peer lending, que já é muito difundido em países como Estados Unidos, Europa, China, e eu resolvi, em 2016, trazer esse modelo para o Brasil, que basicamente nós unimos micro, pequenas e médias empresas que necessitam de crédito, né, de empréstimos, com investidores que queiram emprestar para essas empresas e, com isso, obter ali uma rentabilidade superior aos investimentos tradicionais do mercado financeiro. Então, em novembro de 2016, a gente lançou no mercado o primeiro mínimo produto viável, né, que é o MVP que nós chamamos, para verificar se tinha ou não aderência ao mercado brasileiro desse tipo de solução. A gente ficou basicamente um ano e meio ali capturando dados e verificando se fazia ou não sentido e estruturando o modelo de negócio para ele estar dentro das regras do Sistema Financeiro Nacional e do Banco Central. E aí, em março de 2018, a gente lançou a plataforma 100% operacional, fazendo esse match entre empreendedores e investidores. Então, a IOU faz desde o processo de captura dessas micro e pequenas empresas que precisam de crédito, roda ela dos nossos algoritmos, aqui dos nossos modelos de análise de risco de crédito, de fraude, de conheça seu cliente, e essa empresa sendo aprovada, publicada as informações na plataforma, porque os investidores que são pessoas como eu, como você, que a partir de R$500 querem emprestar para essas empresas, consigam ali visualizar as informações e decidirem se vão ou não querer emprestar para essas micro e pequenas empresas. Mas então, aí, Bruno, por exemplo, você falou pessoas como eu e você. Uma pessoa física também pode fazer um empréstimo para essas empresas? 99% da nossa base, da nossa comunidade de investidores são compostas por pessoas físicas, que a partir de R$500 gostariam de emprestar para essas micro e pequenas empresas e receber esse retorno do seu empréstimo na forma de juros, né? Então, esse é um modelo que em 2019 foi regulamentado pelo Banco Central, onde foi criadas sociedades de empréstimo entre pessoas, que é justamente para fazer esse match entre empreendedores que buscam crédito com investidores que queiram emprestar para esses empreendedores. Então, a partir de R$500, qualquer um consegue acessar a plataforma e emprestar para uma empresa que esteja captando por lá. Daqui a pouco você vai me detalhar mais esse modelo, porque vai quem está em casa e fala, olha, essa é uma grande oportunidade. Mas falando nisso, chegou a pandemia no início do ano e aí vocês tiveram naquela ocasião uma primeira iniciativa, que foi justamente a campanha Conta Comigo. O que naquele momento você pensou, já que já tem esse modelo colaborativo, por que então fazer uma campanha como esta?
Tudo começou pelo um pensamento que nós tivemos aqui, de utilizar a própria base de clientes do empreendedor para ajudá-lo a passar por esse processo de pandemia. Então, eu estava conversando com um amigo meu que gosta de andar de bicicleta, de fazer bike, e sempre que ele vai fazer bike, ele para num lugar depois para comer um lanche. E aí o dono desse estabelecimento que vende lanche, para ele estava fazendo ali uma campanha para vender um vale, para assim que terminasse a pandemia, ele pudesse ir até o estabelecimento e retirar o seu lanche, né? Então ele estava vendendo vale lanches ali para no futuro esses consumidores estarem podendo, quando acabasse o lockdown, a pandemia, pudesse ir lá e consumir o seu lanche. Então, a partir dessa conversa, surgiu essa ideia de por que não utilizarmos a própria base do cliente para dar o empréstimo para ele. Então, eu não gostaria que a padaria da esquina da minha casa fechasse. Por quê? Porque eu conheço os funcionários, porque é cômodo para mim, eu sempre vou lá comprar pão, comprar leite, é perto da minha casa, então eu não tenho nenhum interesse em que essa padaria feche as portas. Então, a ideia surgiu a partir disso, utilizar essa base de clientes para o empreendedor sensibilizar os seus clientes a realizar um empréstimo via a plataforma da IO, e aí, ao invés de ele ganhar um vale, ele recebe o retorno do seu empréstimo em forma de juros, em forma de rentabilidade. Então, além dele ajudar socialmente ali e economicamente aquele empreendedor, ele está também ganhando ali um retorno sobre o empréstimo na forma de investimento. E naquele primeiro momento, qual foi o impacto dessa decisão, dessa iniciativa? O impacto foi enorme, né? Nós tivemos aí, só nesse período de pandemia, mais de 2 bilhões de reais em solicitações de crédito na plataforma, de micro e pequenos empreendedores buscando crédito, e nós ajudamos diversos estabelecimentos a se manterem de pé nesse momento de pandemia. Então, desde restaurantes que fecharam suas portas e não estavam podendo atender ninguém com seus salões fechados, bares, empresas de turismos também, que não estavam conseguindo vender seus pacotes, seus passeios, e captaram via a campanha Conta Comigo. Então, foi uma campanha que foi e está sendo um grande sucesso, onde que a IO dá todo o aparato para esse empreendedor, para ajudá-lo na divulgação da sua solicitação de empréstimo junto à plataforma. Então, nós ajudamos eles no processo de divulgação nas redes sociais, no e-mail, no envio de e-mail, WhatsApp para seus clientes, para poderem investir na sua empresa ali, no seu empreendimento. Agora veio então, em parceria com a Baduc, esse movimento solidário para proporcionar aos pequenos negócios o acesso ao crédito. Ele é uma maneira diferente da Conta Comigo ou o que é exatamente? Ele é uma maneira diferente da Conta Comigo, porque o empréstimo social ele é voltado para microempreendedores de baixa renda. Então, nos últimos anos aí no Brasil, nós tivemos um crescimento muito grande de microempreendedores individuais, ou seja, pessoas que foram mandadas embora dos seus empregos e tiveram que se reinventar, tiveram que colocar comida na mesa, e começaram a empreender, seja vendendo doces, seja criando uma barraquinha de cachorro-quente, vendendo cachorro-quente. Então, esses empreendedores tiveram que se reinventar. Então, a Baduc era uma fintech muito focada no microempreendedor individual de baixa renda. Então, nós resolvemos se unir à Baduc para quê? Para justamente conseguir dar acesso a esses microempreendedores de baixa renda ao crédito, para ajudá-los a passar esse momento de pandemia, ou aquele microempreendedor que foi mandado embora, do seu emprego formal durante a pandemia,
e resolveu focar no seu próprio negócio, no seu próprio empreendimento. Isso era uma renda alternativa para ele, acabou se tornando uma renda principal, e aí ele precisava investir em compras de maquinários e por aí vai. Então, a gente resolveu criar essa campanha junto com a Baduc de empréstimo social voltado para esses microempreendedores de baixa renda, com foco inicial em empreendedoras. Então, os primeiros empréstimos foram dados para empreendedoras de baixa renda que necessitavam de acesso ao crédito. Aí a gente tem cabeleireiros, pessoas que vendem doces, a pessoa da barriga quente, cachorro quente, pessoa que começou a trabalhar com entregas, e aí os mais diversos mercados de atuação. Quais os principais critérios? Um microempreendedor, nós não podemos olhar da mesma forma que você olha para uma micro, pequena e média empresa. Ele não tem contador, muitos deles têm nome sujo, então a gente olha de uma maneira diferente. A gente verifica muito mais o que a gente chama de score psicográfico, né? Onde que a gente faz basicamente algumas perguntas para esse empreendedor para verificar qual é a probabilidade ou não dele vir a ser inadimplente no futuro. Então, feita algumas perguntas ali muito relacionadas a questões financeiras, se ele tem um pouco de noção de matemática financeira, se ele tem um perfil mais imediatista ou não, se ele tem um perfil mais consumista ou não, se ele tem suas finanças organizadas ou não. Então, são critérios que são perguntas que a gente acaba fazendo para esse empreendedor para verificar se ele está apto ou não a tomar um crédito. O crédito inicial é sempre a partir de R$ 200. Então, ele começa com R$ 200 e mês a mês, de acordo com que ele vai pagando esse empréstimo, nós vamos liberando mais ainda crédito para ele até o limite máximo de R$ 2.000. Esse é um movimento, como eu havia falado anteriormente, muito difundido fora do Brasil. Peer-to-peer lending, né, que é esse modelo, que é um empréstimo coletivo, você poderia chamar, ou empréstimo de ponta a ponta, ele movimenta bilhões de dólares fora do Brasil. E hoje em dia, no Brasil, a gente tem o maior spread bancário do mundo, né, que é basicamente as taxas de juros cobradas pelos bancos. E esse crédito, muitas das vezes, ao invés de ajudar o empreendedor, acaba prejudicando. Por quê? Porque ele acaba não tendo como pagar ali as parcelas do empréstimo, porque os juros são extremamente altos. A gente veio justamente para diminuir esse spread bancário, né? Então, por que não você escolher para qual empresa, para quem você vai emprestar o seu dinheiro e receber isso na forma de juros, tirando o banco como intermediário dessa jogada, né? Ou seja, diminuindo essas taxas de juros. Então, é essa aproximação que a gente acaba fazendo. Então, todas essas oportunidades, esses empreendedores, essas solicitações de empréstimos aprovadas, são publicadas na nossa plataforma para o investidor acessar e conseguir visualizar. Eu consigo visualizar qual o nome daquela empresa, quem é o sócio daquela empresa, fotos daquela empresa, um vídeo do empreendedor explicando para que ele vai utilizar o empréstimo, contando um pouquinho da história do seu negócio, quantos funcionários essa empresa tem, quanto que ela fatura. Ou seja, eu vejo ali diversas informações para ver se eu me identifico ou não, primeiro, com aquela empresa e se o risco vale ou não a pena eu emprestar para aquela empresa. E com isso, o investidor ele visualiza as informações, decide o valor que ele quer emprestar, então é a partir de R$ 500, ele resolvendo emprestar, é gerado um boleto bancário, ele paga esse boleto bancário, que aí é formalizado o empréstimo por meio da uma emissão de uma cédula de crédito bancário, que é um contrato que rege ali os termos, as taxas e as normas desse empréstimo. Qual é o Então, é risco? super fácil. O risco é o risco de inadimplência, né? Então, sempre é o mesmo risco que o banco corre, o investidor corre. Hoje em dia, o banco empresta o dinheiro, ele corre o risco da inadimplência, ou seja, aquele tomador do crédito não pagar o empréstimo. Então, o investidor ele corre o mesmo risco que o banco corre, ou seja, você tem o risco de
eu emprestar para a padaria da esquina e a padaria da esquina não me pagar esse empréstimo. Qual o trabalho da IO? O trabalho da IO é justamente diminuir esse risco. Por isso que a gente realiza aqui análises de crédito, de risco de fraude, de conheça seu cliente. Então, a gente verifica uma série de informações para verificar se esse empreendedor está apto ou não a captar, e nós damos uma nota de risco para essa operação, que determina qual a taxa de juros que vai ser cobrada ali desse empreendedor, desse tomador do crédito. Bruno, infelizmente nosso tempo acabou e eu espero que você volte aqui para contar os frutos dessas ações aí depois de um período. Esteja aí convidado a retornar conosco, tá bem? Tá ótimo, eu que agradeço pela oportunidade, vai ser um prazer retornar, Nina. Muito obrigado. Olha, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre investimento e o que as pessoas devem fazer antes de entrar em um negócio. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e olha só, como se planejar para investir em um negócio, para não entrar na crise. Afinal, mesmo que a gente tenha que fazer um grande investimento, o primeiro passo é garantir a organização financeira. Você sabe como se organizar? A gente vai tentar aqui ajudar você aí de casa, você que nos assiste, com a Simone Sgarbi, que é especialista em organização financeira pessoal. Simone, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. E a minha primeira pergunta já é, primeiro, quando a gente pensa em abrir um negócio, as contas pessoais precisam estar em acordo, tudo certinho, ou não? Dá para deixar a vida pessoal de lado e começar um investimento? Não, de maneira alguma. O primeiro passo é sempre organizar a sua vida financeira. Primeiro porque quando você vai se tornar empreendedor, você precisa ter um capital de giro para fazer aquele negócio girar. E para isso a sua vida particular ela tem que estar muito bem resolvida. Porque a gente, acompanhando a vida de muitos empreendedores, a gente percebe que uma das maiores falhas é essa mistura entre o dinheiro da pessoa física e o dinheiro da pessoa jurídica. Isso prejudica tanto a vida da pessoa física como a da própria empresa. Às vezes a pessoa não tem nem consciência se a empresa se paga. Ela está investindo muito tempo e energia e descobre que, mas a empresa não está dando certo. Quando você olha, na verdade, é porque ela está tirando para manter um padrão de vida que não seria adequado para o negócio, para o quanto o negócio dela rende. Então, a gente precisa separar muito bem essas duas pessoas e antes de virar empreendedor, você precisa organizar a sua vida financeira para saber o quanto você vai ter que tirar de dividendos ou de prolabore para você desse negócio que você está abrindo, porque você vai ter que ter um salário, né? Você vai trabalhar para o seu negócio. Então, é importante que você primeiro organize a casa. E como organizar a casa? Existe aí um passo a passo, Simone? Existe. Eu dou um exemplo sempre que é muito simples, que é assim, sabe quando seu armário está muito bagunçado? Você tem que tirar tudo que está dentro do armário, aí você começa a separar, né? Roupa de frio, de calor, peças finas, peças menores, aí vê o que você não quer mais. Organizar as finanças é mais ou menos a mesma coisa. Para a gente ter uma consciência do que a gente gasta, do que entra, nós precisamos tirar tudo de dentro do armário. Então, você precisa sim anotar tudo o que entra, o que sai. Uma dica para isso não ficar muito cansativo é que você faça isso diariamente. Todo dia antes de dormir, anota lá o que você gastou, por mínimo que seja. No final do mês, isso vai estar muito fácil já na sua frente para você ver. Para esses números não se perderem, eu costumo dizer que a gente pode classificar a nossa vida em etapas, como a gente faz com as roupas mesmo, roupa de frio, roupa de calor. Então, quando você anotar tudo que você gasta, no final do mês, dá uma olhada e separa, categoriza. Então, quanto que eu gastei para moradia, quanto que eu gastei para alimentação, o quanto que eu gastei no transporte, na educação. É importante esse processo, porque você vai colocar em caixinhas o seu dinheiro. E aí, às vezes, você vai perceber que alguma dessas caixinhas está explodindo. Por exemplo, na pandemia, eu acompanhei alguns clientes que a caixinha da alimentação explodiu. Então, quando eles anotaram o que eles gastavam com cada coisa, perceberam que a alimentação durante a pandemia, foi um dos maiores problemas. As pessoas não se organizaram,
não faziam cardápios, não organizavam, tinha a questão da ansiedade, começaram a consumir muito, inclusive pedindo por delivery, e estouraram o orçamento. Se você está toda semana olhando para aquilo, você não vai deixar estourar. Então, assim, o primeiro passo é categorizar, organizar o armário mesmo. Olha todas as suas finanças. E se alguém te falar, mas vai ficar anotando cafezinho, nesse começo é importante, sim, porque você tem que fazer um diagnóstico da sua saúde financeira. E como você vai fazer um diagnóstico sem o exame? Então, precisa de dedicação. Pelo menos nesse início, até você entender como você funciona, como o seu comportamento e as suas escolhas estão afetando o seu orçamento. Tá bom, eu fiz esse diagnóstico, percebi que estou gastando muito. E aí, qual o próximo passo? O próximo passo é você perceber no que você gastou, o que é despesa fixa e o que é despesa variável. Porque nós temos despesas essenciais e algumas são fixas, outras variáveis. Por exemplo, na categoria moradia, a gente tem o aluguel e nós temos a luz. O aluguel é uma despesa fixa. A luz é uma despesa variável. As despesas variáveis, elas são totalmente responsabilidade dessa questão de hábito. Então, se a sua conta de luz é muito alta, são seus hábitos que você pode rapidamente corrigir isso para que no próximo mês a luz já venha menor. As suas despesas fixas precisam ser negociadas. Então, você precisa ligar para o proprietário do seu apartamento, do imóvel onde está o seu negócio e negociar esse aluguel. Então, você precisa entender que existem vários tipos de despesas, mesmo dentro de cada categoria. Então, é fazer um processo cirúrgico que a gente fala, olhar em cada categoria o que é variável, o que é fixo, o variável mudar comportamento para reduzir e o que é fixo negociar uma a uma. Tá certo, aí eu negociei e estou pensando então, e nesse momento que eu negocio e eu organizo o orçamento, às vezes, mesmo fazendo todas essas ações, eu percebo que aquilo que eu tenho, que eu recebo, fica na risca daquilo que eu gasto. Mas, poxa, eu tenho um sonho de abrir um negócio, eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Como que eu consigo me organizar ainda mais para pensar nessa independência financeira para, por exemplo, empreender? Olha, o primeiro ponto, se você está vivendo exatamente com o que você ganha, você está vivendo com uma vida que não é sua. Aquilo não te pertence, porque na saúde financeira a gente diz que uma relação saudável com o dinheiro é o 70-30, que é 70% para você viver o hoje e 30% para você viver o futuro. O que isso quer dizer? Você tem que viver um degrau abaixo. Se você vive sempre no limite e quebra um dente, por exemplo, você já entra na dívida. Para você ter uma ideia, hoje 67% dos brasileiros estão endividados. Isso é um número muito alto. Por quê? Porque não existe o conceito da reserva de emergência, de você guardar o dinheiro. Então, o que você precisa fazer é rearranjar esse orçamento para guardar sempre, todo mês, pelo menos um pouquinho, até montar uma reserva. Se você está pensando em empreender, essa reserva tem que ser maior ainda. Nós recomendamos que se a pessoa, por exemplo, é um funcionário público que tem estabilidade, ele precisa ter uma reserva de mais ou menos uns 3 meses da vida dele, financeira. Se você é um funcionário um profissional liberal, mas assim, que tem muitos clientes diversificados, ou se trabalha numa empresa, você pode ter uma reserva de 6 meses do seu custo de vida. Agora, se você é um empreendedor, aí você tem que montar uma reserva de 1 ano de vida. E para isso, você precisa descer um degrau no seu padrão de vida e subir o seu faturamento. Aí entra as possibilidades de renda extra, e se você tiver um negócio, você precisa repensar aquele negócio. Uma sugestão que eu dei para alguns clientes na pandemia e que acabou funcionando em muitos casos foi, por exemplo, você vende um bolo daqueles de casamento, e aí veio a crise e diminuiu o seu rendimento. Que tal você começar a fazer vários cupcakes e vender para tentar conseguir aquele faturamento? Eu tive clientes que, quando diminuíram os seus produtos, conseguiram, na verdade, no final do mês, faturar mais do que os produtos A que eles vendiam. Então, às vezes, você precisa olhar diferente para o seu negócio. Eu tenho um produto de muita qualidade. Como manter a qualidade daquele produto, fazendo ele ser mais barato? Às vezes, diminuindo o tamanho do produto, ou diminuindo a forma que você entrega, ou a embalagem. Tudo isso vai ajudar com que você consiga um rendimento maior para tentar manter a sua vida nesse 70-30, não entrar em dívida e ter uma relação saudável com o dinheiro, tanto no seu negócio como na sua vida particular. Ô Simone, eu recebi aqui um material da sua assessoria falando que tudo isso, que as pessoas às vezes assistem e falam assim,
dar conselho é fácil, né? Eu quero ver, tá na minha pele, mas parece que você viveu isso na pele antes de tomar toda essa decisão e ser tão assertiva. Sim, eu sou uma empreendedora e fiz muitas escolhas erradas ao longo da minha vida como empreendedora. E na minha vida pessoa física também, né? Então eu cheguei ao momento de ser uma super endividada. O que é uma pessoa super endividada? Eu tinha mais de 1 milhão em dívidas, isso misturando pessoa jurídica e física, porque naquela época eu ainda fazia essa mistura, tá? E aí eu falei, meu Deus, eu não tenho como sair disso. E só a educação financeira mesmo que me trouxe essa consciência. Eu falo que eu virei educadora financeira pela dor e não pelo amor, porque eu fui uma super endividada. Então, hoje, o que eu falo no Investir Eu, né, é sobre como eu fiz isso na prática, porque o meu primeiro passo foi que eu reduzi o meu custo de vida a quase 40%. Eu mudei de bairro, eu tive que tomar decisões dolorosas, como mudar meu filho de escola, eu mudei meu jeito de me relacionar com as pessoas, com a vida, e eu consegui reduzir o custo de vida de uma maneira que me ajudou a ir juntando dinheiro para conseguir pagar essas dívidas. E o outro ponto foi na pessoa jurídica, que eu fiz exatamente o que eu acabei de contar para você aqui agora. Eu tinha um produto muito grande, dividi ele em vários produtos e consegui atender muito mais pessoas. Então, no mesmo tempo que eu diminui o padrão de vida, eu aumentei meu rendimento. E aí eu tive um fôlego para negociar minhas dívidas. Mas eu vou ser bem sincera, não é fácil, precisa de determinação e de coragem para a gente deixar toda aquela maneira, aqueles vícios que a gente tem na vida para trás, né? Vício que eu digo é assim, todo mundo tem carro, então eu tenho que ter carro. Todo mundo tem casa própria, então eu tenho que ter casa própria. Sabe, todo mundo tem um celular novo, então eu preciso ter um celular novo. É importante uma maturidade mesmo para você entender que o que interessa é como você vive sua vida e não sofrer muito essa pressão que a gente fala que é o efeito manada. Você vai fazendo e não sabe nem muito bem por quê. Muitos brasileiros fazem financiamentos de imóveis de mais de 30 anos, às vezes nem querem ficar morando naquela cidade para o resto da vida, mas quando vê, financiou uma casa em 30 anos e está preso ali para sempre. Então, a gente precisa de um amadurecimento mesmo. A educação financeira está crescendo no Brasil, eu acredito que a gente está amadurecendo, mas é um processo de formiguinha. Até por isso eu agradeço o espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante. Conta um pouquinho para mim sobre o Vereu. O que é isso? É uma série de dicas. Quem está em casa pensa assim, olha, eu preciso fazer educação financeira, mas eu não entendo nada de que muita gente fala, tem canais que, olha, eu não quero investir, eu só quero aprender a negociar minha dívida, eu só quero aprender a gastar menos, a empreender do jeito certo. Me conta um pouquinho, Simone. Na verdade, eu tenho um canal no Instagram que chama Investir_Eu, que é aquele risquinho embaixo, né? Por que investir eu? Porque quando eu era uma devedora, por exemplo, eu falava, investir eu, imagina, isso é coisa para rico, né? Que isso é um dos preconceitos que a gente tem. O que é uma mentira, porque você tem investimentos a partir de R$1 já, mas a gente não conhece isso, as pessoas não falam sobre isso. E por que é importante você organizar a sua vida financeira, mas também investir? Por isso que eu falei, porque você precisa de uma reserva de emergência para não virar um devedor. E se você conseguir sair das dívidas, nunca mais entrar nisso. Então, investir é importante sim. Mas o primeiro passo é a organização. Claro, como que você vai investir se você não consegue nem bancar a sua sobrevivência? Mas esse processo é passo a passo. Então, no Instagram, no Investir_Eu, eu dou várias dicas e conto como eu passei por esse processo, como que eu fiz para aprender a investir, descobrir que não era uma coisa... Eu, por exemplo, sou uma pessoa de humanas e aprendi a empreender, a investir, que a gente fala, às vezes, só gente de exatas que sabe investir, né? Isso é outro mito. Então, como que eu fiz para negociar com os bancos, para reduzir o custo de vida? E são dicas práticas, dicas simples, como, por exemplo, você sabia que se você deixar todos os seus aparelhos em stand-by e você passar a desligá-los, você pode economizar até 12% na sua conta de luz? Isso faz diferença. 12% numa conta de luz te ajuda a pagar uma conta de água. Então, a gente precisa olhar para as contas com um pouquinho mais de atenção mesmo, né? Então, é sobre isso que eu falo, mas também ensino a investir, porque eu descobri que é necessário, porque, por exemplo, eu sou uma empreendedora. Quando começou a pandemia, a minha empresa ficou parada por 1 mês e meio. Se eu não tivesse uma reserva de emergência para continuar sobrevivendo, eu teria que ter usado outros recursos, como dinheiro emprestado. E aí eu estaria fazendo uma dívida. Então, olha como a reserva foi importante, o investimento foi importante. Então, a gente não pode ter medo de aprender a investir. O que não pode cair é naquelas histórias de investimentos que vão te deixar rico, não é isso. O investimento, principalmente no começo, ele tem essa função de te proteger de uma futura dívida, de ser uma boia de salvamento. E é importante pensar nisso. Quando a gente fala nessa organização financeira,
Às vezes é necessário fazer uma dívida para pagar outras ou não é este o caminho? Isso pode ser muito bom e muito ruim. Vou explicar rapidinho a diferença. Sempre que você faz uma dívida, seja cartão de crédito, cheque especial, consignado, financiamento, tem um dado ali bem importante que chama custo efetivo total, que é o quanto está custando aquele dinheiro que você está usando. As pessoas não olham para esse número, eles olham só para os juros. Só que a taxa de juros, a gente chama de juros nominal, quer dizer, o juros sem todas as taxas embutidas. Então, toda vez que você precisa fazer um empréstimo, sempre olha esse numerinho, que é o custo efetivo total. Vem escrito assim, 7, a sigla. Esse é o quanto está custando esse dinheiro que você está usando. E como a taxa de juros do Brasil caiu muito, quem tem, por exemplo, um empréstimo antigo, ele está com um custo efetivo total muito alto perto da realidade do Brasil de hoje. E quando você pode fazer uma nova dívida para se livrar dessa? Quando você vai trocar por uma dívida que te cobre menos pelo dinheiro. Então, se, por exemplo, você tem um financiamento imobiliário que te cobra 14% ao mês de 7, né, de custo efetivo total, e você descobre que em outro banco você consegue transferir esse financiamento imobiliário, que a gente chama de portabilidade, para outro banco, e esse 7 que eles estão te cobrando vai ser de 6,5 ao ano, olha o quanto você vai economizar em cada parcela. Isso, no final de um financiamento de 30 anos, pode te dar até alguns anos de economia. Então, assim vale a pena trocar uma dívida por outra. Quando não vale a pena trocar uma dívida por outra? Primeiro, quando os juros não for menor, não tem nem por que você trocar, ou quando você não extinguir a origem. Por exemplo, eu tenho uma dívida no cartão de crédito, que é o maior juros do mercado brasileiro hoje. E aí eu vou trocar por uma dívida mais barata, que é o consignado, que é uma das dívidas mais baratas que tem, porque o banco vai lá e pegar direto do seu salário, então ele te cobra menos juros, porque ele tem certeza que ele vai receber. Só que aí você pega um empréstimo consignado e quita o seu cartão. É uma ótima escolha, mas você continua usando o cartão errado. E aí o que acontece? Você fica com duas dívidas, as novas dívidas do cartão e o consignado. Então, nesse caso, não é bacana você fazer, você precisa extinguir a origem. Então, se você não sabe lidar com o cartão de crédito, quebre o cartão de crédito. Ou tem um cartão de crédito Cortar o mal pela pré-pago. raiz. Exatamente, porque a gente tem o hábito, né? E mudar hábito é uma coisa muito difícil. Então, por exemplo, quando eu passei no meu processo de educação, eu fiquei sem cartão de crédito por anos. Hoje eu uso cartão de crédito, mas na verdade eu uso para ter pontos para a viagem e para organizar as minhas contas. Mas eu só uso o cartão de crédito quando eu tenho dinheiro, porque na verdade o brasileiro ele não sabe usar o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um empréstimo. Se você usa sem ter dinheiro para pagar e chegar no dia você não pagar a fatura, você entrou na bola de neve. Então, quando que você usa o cartão de crédito? Ah, eu tenho R$100, mas eu quero fazer uma compra que só aceita pela internet com cartão, mas eu já tenho dinheiro, aí eu compro. Ou eu vou parcelar algo, mas esse bem, enquanto eu estiver pagando, eu tenho realmente condições de estar pagando esse parcelamento? Por que eu estou parcelando? Porque as pessoas às vezes parcelam sem nem pensar por que estão parcelando e nem pensar se vão ter condição de pagar esse parcelamento. Eu comentei com você que 67% dos brasileiros estão endividados. Se você olha esse dado com uma lupa, 72% desse valor é com o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito ele não é um vilão. O vilão é a pecinha que está atrás, é a gente que usa. Então, você precisa aprender a usar o cartão. Ah, está difícil, não aprendo, eu compro por impulso. Quebra, joga fora, não use. Você tem que se defender de você mesmo. Isso é um dos passos da educação financeira. Agora, quando a gente fala em idade, as pessoas falam, não, tem que começar a se organizar bem cedo para você conseguir investir. Outros, eu tenho mais de 40 anos, não tenho mais tempo. Existe uma idade certa? Não existe idade certa, o dia certo é hoje. Eu sou exemplo vivo disso. Eu fiz a minha transição de devedora a investidora depois dos 40 anos. E a gente sempre bate nessa tecla, né? Hoje, quando eu virei educadora financeira, a gente tem que quebrar várias barreiras. O primeiro de ser mulher, falando sobre o dinheiro. O segundo é de ter mais 40 e falar sobre dinheiro. Porque você não... Lógico que quando você começa a investir com 20 anos, você tem os juros sobre juros e o tempo ao seu favor. Então, se eu começar com 20 anos a investir R$10 todo mês, quando eu chegar com 60 anos, eu vou ter mais dinheiro do que quem começou aos 40. Mas isso não é desculpa para quem está com uns 40 ou 50 não começar. Porque a gente, inclusive, a inflação da terceira idade, ela é diferente da nossa inflação. Existe um índice que mede essa inflação. E a inflação da terceira idade é mais alta que a nossa. Então, a gente precisa sempre investir pensando que, hoje em dia, as pessoas estão vivendo muito mais. E a gente tem que se proteger disso. Não adianta contar com o INSS. Você precisa realmente ter uma proteção que
seja um fundo de investimento, ou você mesmo investindo, ou ter casas e viver do aluguel. Como que você vai viver quando você não trabalhar mais, né? Então, não interessa a idade que você tenha. Você precisa sempre olhar para suas contas, porque sempre tem o que reduzir, nem que seja mudando de bairro, dividindo a casa com um amigo, mudando o supermercado que você faz compra, às vezes pequenas atitudes. Uma das atitudes que eu tive nesse meu processo foi mudar de bairro. Isso me deu uma economia gigante, porque tudo no bairro que eu morava antes era mais caro. O leite na padaria era mais caro, o posto de gasolina era mais caro. Então, às vezes, você mudando de bairro, você já consegue resolver assim esse gap que a gente fala, né, do 70-30, você já consegue adequar seu orçamento e, de repente, quando você vê, você já tem 30% para poder investir para o seu futuro, inclusive para a sua aposentadoria. Então, precisa olhar os detalhes mesmo. Simone, o nosso tempo acabou, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, parabéns pelo convite. Olha só, e a gente vai falar um pouquinho mais em outros programas, mas você ouça aí as dicas da Simone e comece a se organizar já. O Ser Empreendedor fica por aqui e a gente se fala numa próxima oportunidade. Tchau!